Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo esteja no coração de todos vocês. Amados irmãos em Cristo, a palavra que vai nos direcionar está lá em Mateus capítulo 20, versículo 29 a 34, e diz assim a palavra: Ao sair de Jericó, uma grande multidão os seguiu. Dois cegos sentados à beira do caminho, ouvindo dizer que Jesus passava, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de nós. A multidão, porém, os repreendia para que se calasse, mas eles gritavam ainda mais forte: Senhor, filho de Davi, tem piedade de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou-lhe: Que quereis que eu vos faça? Senhor, que nossos olhos se abram. Jesus, cheio de compaixão, tocou-lhe os olhos, imediatamente recobriram a vista e puseram a seguir Jesus. Amados irmãos em Cristo, este é um texto bem conhecido, e também está lá no Evangelho de Marcos e Lucas. E o evangelista Lucas nos conta que o nome do cego é Bartimeu, filho de Timeu. Porém, Mateus diz que são dois cegos. Quem será o outro cego? Quem pode ser o outro cego? Amados irmãos e irmãs em Cristo, pode ser eu e pode ser você. Porém, os três evangelistas são unânimes em dizer que a pergunta feita por Jesus é a mesma: que quereis que eu vos faça? Porém, o evangelho de Marcos e Lucas nos fala que o cego respondeu: que eu veja. E Mateus, porém, nos diz que os cegos pediram para terem os olhos abertos. Amados, ao pedir para terem os olhos abertos, temos aí mais que uma resposta de alguém que quer receber uma cura física. Jesus abre nossos olhos para vermos a novidade da salvação. Jesus, que nossos olhos se abram para termos uma visão espiritual. Jesus, que nossos olhos se abram para vermos em Ti mais que um curandeiro. Jesus, que nossos olhos se abram para vermos a libertação. Irmãos, enquanto muitos só viam em Jesus apenas mais um profeta, esses dois cegos conseguem ver em Jesus o filho de Davi. Ao declarar Jesus filho de Davi, eles declaram que Jesus é o Messias, o esperado, aquele que iria libertar o seu povo. Por isso a cura dos dois cegos vão muito além de uma cura física. A cura dos cegos representa a adesão de fé de alguém que encontra Jesus e faz desse encontro uma oportunidade de mudança de vida. Jesus, ele não quer só curar esses dois homens, mas ele quer devolver a eles a dignidade de filhos amados. Ele quer fazer comigo e com você aquilo que ele fez com o cego, devolver-nos a dignidade de filhos amados, de imagem e semelhança de Deus, distorcida no pecado. Amados, esses dois homens estavam fora da cidade, longe do convívio social. E Jesus, pela lei, Jesus não poderia tocar nesse homem, mas diante da fé depositada em Jesus, ele jamais poderia passar sem devolver a eles aquilo que a sociedade o negava, sem devolver a ele aquilo que a sociedade tinha tirado deles, que é a dignidade, o toque, o olhar, a misericórdia. Por isso Jesus quer fazer comigo e com você, amado, mais que uma cura física. Ele quer fazer conosco uma oportunidade de salvação. Ele quer fazer de nós um encontro pessoal com Ele a ponto de termos a nossa vida mudada, transformada por inteiro. Mas Ele quer uma resposta nossa. Qual é esta resposta? O que quereis que eu vos faça? Vai dizer Jesus. E precisamos dar uma resposta satisfatória para Jesus, porque São Tiago, na sua carta, no capítulo 4, versículo 3, vai dizer: Pedis e não recebereis, porque pedis mal, com o fim de satisfazeres as vossas paixões. Jesus já havia feito a mesma pergunta aos filhos de Zebedeu, e eles pediram apenas fama, poder. Os cegos, porém, pede para ter os olhos abertos, simbolizando a fé, uma nova maneira de ver com os olhos espirituais, uma nova maneira de ver com os olhos abertos,
agora eles podem contemplar em Jesus a salvação que já chegou. Amados, no seu caminho de fé, no seu caminho de adesão a Jesus, poderá acontecer de ter uma multidão querendo te calar, mas vai depender do tamanho da sua fé. Será que você vai querer parar no primeiro obstáculo, no primeiro sinal para você calar, ou vai continuar gritando como aquele cego: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim? Amados, se a mulher cananeia, lá no Mateus capítulo 15, versículo 21, se ela tivesse parado na primeira resposta de Jesus, quando ela suplicava pela cura da sua filha, ela não teria recebido os elogios de Jesus. Se aquela mulher tivesse parado na primeira resposta de Jesus, ela não teria recebido o milagre que ela esperava de Jesus. Insista, peçam, faça desse encontro um grande encontro pessoal com Jesus. Faça desse momento de encontro da palavra, faça desse encontro um grande divisor de água na sua vida, um marco na sua vida espiritual. Mateus capítulo 19, versículo 16, Jesus já havia encontrado também com um jovem rico, jovem bom, cumpridor da palavra, cumpridor da lei, mas foi incapaz de largar o que tinha para seguir Jesus. O cego, porém, larga sua capa, vai dizer o Evangelho de São Marcos, a sua única proteção para seguir a Jesus. Ele desnuda daquilo que tinha para cobrir da misericórdia de Jesus. Eu não sei aquilo que você precisa largar para seguir Jesus. Eu não sei aquilo que você precisa renunciar para seguir Jesus, mas você precisa dar uma resposta para Jesus. O que quereis que eu vos faça? Jesus está esperando uma resposta sua. Que possamos pedir a Jesus a graça de termos os nossos olhos abertos para contemplar a salvação. Peçamos a Jesus que nossos olhos se abram para contemplar a libertação que hoje Ele está fazendo na nossa vida. Acolha Jesus como o único Salvador da sua vida, amados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.